E fala, meus Bitcoiners, sextou e vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E o Bitcoin continuou subindo mesmo depois da divulgação dos dados macroeconômicos, daquela queda que a gente viu ao longo do dia de ontem. Então hoje eu vou explicar para você o que será que está acontecendo, né? Os dados estão vindo ruim e o Bitcoin continua subindo. Logo depois da vinheta você vai entender exatamente por que isso está acontecendo. Pessoal, estou com o site aberto aqui do CME, do grupo CME, em que eles fazem uma contagem regressiva para a FONC, que é a reunião lá do Federal Reserve, e além disso, tem um termômetro do mercado que mostra o que os investidores esperam para a próxima reunião do FONC. No vídeo de ontem eu falei que tinham três possibilidades, né? A primeira era que possivelmente a gente poderia ver uma queda, porque como nas últimas reuniões, nas últimas divulgações de índice, os que vieram acima da média, eles antecederam uma queda, então saiu acima da média, saiu acima do esperado, o mercado caiu, então isso podia acontecer, que tinha acontecido novamente, mas que isso dependia muito de como os investidores interpretariam aquele dado. Tanto que eu falei que eu cancelei as minhas posições tanto de compra quanto de venda, justamente porque isso depende muito de como o mercado vai digerir aquela imagem e tem que esperar aquela notícia, né? E tem que esperar a poeira abaixar para a gente ter uma visão mais clara. E atualmente a gente tem quase que 100% do mercado acreditando que na próxima reunião a gente vai ter um aumento de 75 basis points, cuja qual era meio que a realidade de ontem, né? Ontem a gente tinha que era, acho que 80%, olha só, 81% das pessoas achavam que ia ter um aumento de 75 base points, então a maior parte do mercado já estava precificando esse aumento. E agora a maior parte do mercado segue de uma forma até mais intensa, acreditando nesse aumento de 75 pontos base na taxa de juros na próxima reunião que vai acontecer daqui a 19 dias. Então, como está dentro do esperado, o mercado acabou que reagiu de uma forma normal, né? Não teve um pânico tão grande quanto a maior parte das pessoas acreditavam, mesmo a notícia vindo ruim. Por isso que o mercado está subindo, por isso que o Bitcoin voltou aqui próximo aos 20 mil dólares, mas não se engane por isso, porque a gente ainda está dentro da fase de consolidação, inclusive com mais tokens alocados para compra do que para venda, tá? Então toma muito cuidado com isso, porque a gente está face a uma resistência muito forte, que é essa região até os 21 mil dólares, e tem muito token alocado aqui para compra e pouco token alocado, muito token alocado para venda e pouco token alocado para compra, quando comparado com ontem, uma vez que a nossa zona de suporte ela vai servir agora dos 18.300 até os 17.500, que foi aonde o preço segurou, né? A gente não conseguiu abaixar dos 18.300, 18.200 e principalmente os 18 mil redondo, que é a região mais forte. Então, como a gente tem uma resistência muito forte até os 21 e um suporte muito forte até os 17,5, a gente segue dentro da consolidação, que era o segundo cenário que eu falei ontem ao longo do vídeo. E outra coisa é que o S&P 500 está subindo. Ontem foi um dia que a gente teve uma queda, mas quando o mercado abriu a gente já teve uma rejeição. Fizemos mais uma mínima do ano, mas já teve uma recuperação muito boa. Mas eu queria lembrar que ele segue em tendência de baixa. Enquanto a gente não fizer aquele pivô que eu comento com vocês, rompendo a região das médias, a gente pode ver mais queda, igual a gente vem vendo nos últimos dias, nas últimas semanas, tá? Então não fique muito animado, porque o S&P 500 está subindo, porque ele segue nessa tendência de baixa. A tendência do Bitcoin nos últimos meses está sendo acompanhar o S&P. Então se a gente vê mais queda, né, voltar aqui, eu vou até deletar essa linha branca aqui, porque antes ela era a nossa mínima do ano, só que a gente segue batalhando com essa região de suporte aqui. Se o S&P 500 continuar caindo, o Bitcoin provavelmente vai fazer a mesma coisa, certo? Bitcoin, o que a gente pode passar nele aqui, né? A gente fechou uma bela de uma candle de rejeição, reforçando como que essa região verde é uma zona de suporte. E por conta disso eu voltei com as minhas ordens aqui com o stop curto. Por quê? Porque o pânico maior é quando divulga o índice, que é quando as pessoas operam a notícia e a gente vê mais volatilidade. Agora que o mercado já está digerindo essa informação, já está mais acostumada, pode ser que a gente veja aquela pressão compradora voltando para cá, até mesmo porque essa zona se mostrou mais uma vez uma forte zona de compra. Então pode ser que essa zona de suporte, se preencher alguma ordem minha devido à grande força compradora,
e o fato do Bitcoin estar consolidado e também caindo há bastante tempo, pode ser uma zona bem legal, olhando até umas operações aí de curto prazo com stop curto, né? Coisa que eu venho falando aí nos últimos meses. Mas enquanto a gente não romper essa linha de tendência que vem segurando e também pontos de resistência importantes, tal como os 23, tal como os 25, não tem muito o que fazer. E agora, principalmente, né, esse topo que a gente deixou aqui nos 20.500, 20.400 e pouquinho, vamos arredondar para 20.500, que acaba sendo junto com essa linha de tendência. Olha só, se o preço ele seguir aqui, ele vai bater certinho na linha de tendência com o topo prévio, que é uma resistência muito forte. Por isso que a gente vê muito token alocado aqui nessa região. Olha só, muito token mesmo, porque é uma resistência forte. Não abriria shorts, tá? Não abriria shorts porque a maior parte do mercado está shortando. Mas ainda assim, se você está muito exposto, se você aproveitou essa queda aqui para estar comprando mais, ou se você aproveitou esses dias de consolidação para estar se expondo aos pouquinhos no Bitcoin, valeria uma parcial aqui, pelo menos para diminuir o risco, porque as últimas vezes que a gente chegou próximo a ponto de resistência, a gente teve rejeições muito fortes no mercado, porque a gente segue dentro da consolidação e o sentimento mostra isso, né? Quando a gente chega próximo a ponto de resistência, a maior parte do mercado vendendo, shortando e apostando na queda. E quando a gente chega próximo a ponto de suporte, a maior parte do mercado comprando e apostando na alta. O sentimento ele não está servindo muito de parâmetro para saber o que a maioria está fazendo para operar contra, porque como a gente está sem tendência, a maioria acaba que vai operar dentro dos limites da consolidação, e isso inclui também os big players, né? Os big players eles só pegam um pouquinho de liquidez para estar estopando e liquidando a galera, para estar acumulando um pouco de suporte, vendendo um pouco em resistência, mas ainda assim eles operam desse jeito, eles vendem em topos e compram fundos, né? Então tem uma pressão compradora muito forte quando chega aqui, todo mundo quer comprar, por mais que eles tentam jogar o mercado para baixo, essa pressão compradora é muito grande até para suprir as ordens deles, então eles não conseguem estar manipulando tanto o mercado e mesmo assim na resistência. Então para mim o sentimento só seria importante para confirmar um eventual rompimento, seja ele de níveis de resistência para a gente estar assumindo uma tendência de alta, ou então de níveis de suporte para estar continuando essa queda que a gente vem vendo aí nos últimos meses, certo? Então o vídeo de hoje foi esse, videozinho rapidinho aí da sexta-feira, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, não esquece de me seguir nessas redes sociais que estão aqui em cima e também estão na descrição desse vídeo, né? Aqui nos primeiros links tá aí as minhas redes sociais, beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima sexta, um excelente final de semana e tamo junto, galera, valeu!